Olá pessoal, e aí? Tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre soluções. Você já teve aula sobre caracterização das dispersões, né? Onde a gente foi classificando as soluções, as misturas em suspensão grosseira, coloide ou solução, tá? Depois eu coloquei para você a classificação das soluções, então todos os vídeos estão aqui no meu canal, tá? Faça um bom proveito aí para você poder estudar. Aí eu falei sobre como classificar uma solução quanto à saturação e com base no seu coeficiente de solubilidade. Agora a gente vai falar especificamente sobre concentração de soluções. Eu dividi as concentrações de soluções em vários vídeos, onde em cada vídeo eu falo sobre um tipo de concentração, tá bom? Então eu vou postando aí os vídeos ao decorrer da semana, os vídeos sobre concentração de soluções, para você ir estudando, beleza? Então vamos lá. Concentração de soluções me leva a precisar de algumas características, alguns conceitos importantes. Primeiro, a gente está falando sobre soluções. Vocês lembrar que solução é toda mistura homogênea. Para ser uma solução, tem que ser uma mistura homogênea, pelo menos em relação àquilo que eu estou falando. Se é uma mistura homogênea, toda mistura é formada de pelo menos duas partes. Um soluto e um solvente. Beleza? Algo que se espalha, que se dissolve, algo que provoca o espalhamento, que provoca essa dispersão. Beleza? E quando eu falo em concentração, a concentração da minha solução me expressa para mim quanto da minha solução pertence ao soluto. Então a concentração, ela me diz qual é a quantidade de soluto na quantidade da minha solução. Então, imaginemos o seguinte, eu tenho a minha solução, eu vou representar a minha solução por esse sistema aqui, que é o meu sistema inteiro, é o meu todo. O todo é a solução. Só que este todo é formado de duas parcelas, de duas partes. Uma parte pertence ao soluto, uma parte pertence ao solvente. Mas vamos lembrar que é uma mistura homogênea, então eles não estão separados, assim, um pedaço para um pedaço para o outro, não. Essa parte que eu digo é uma parte do todo, é uma fração do todo pertence ao soluto. Ó. Uma fração, uma divisão, e uma parte pertence ao soluto. O todo é a solução. Como a quantidade de soluto ela pode ser expressa de várias maneiras, pode ser expressa como massa, como volume, como número de mols, e a quantidade de solução também pode ser expressa por todas essas maneiras, eu vou ter uma grande quantidade de concentrações diferentes, tá bom? Então, neste vídeo, eu falarei sobre uma concentração específica. E aí, os outros vídeos, eu falarei sobre as demais concentrações, ok? Vamos falar nesse vídeo sobre relação massa por volume, que é chamada de concentração comum. Então, a concentração comum, ela relaciona o soluto em massa e a solução em volume. Tá? Então, eu vou ter uma concentração que é a massa do soluto dividido pelo volume da solução. Agora, vamos me preocupar um pouquinho com as unidades de medida envolvidas nesse processo, né? Como é que eu meço massa do soluto? Eu posso medir a massa do soluto em várias unidades. Na concentração comum, a massa do soluto é dada em gramas. E o volume da solução é dado em litros. Então, a concentração comum é dada em gramas por litro. Ok? Unidade de medida da concentração, gramas por litro. Coloquei aqui um exemplo, que é o exercício da FUVEST. Tá? Esse exercício da FUVEST, ele traz aí uma série de conceitos importantes e demonstra, como todo exercício da FUVEST, eu tenho chamado bastante atenção dos meus alunos aí nas aulas e no canal, né, que a FUVEST exige de você que você faça uma leitura correta, coerente do texto, para tirar as informações do texto, tá bom? Então, vou ler o texto e vou marcar para você aqui, ó, o que é extremamente importante no texto. Muito bem. Considere duas latas do mesmo refrigerante
uma na versão diet e outra na versão comum. Ambas contêm o mesmo volume. Mesmo volume. Qual é esse volume? 300 ml, está dado aqui, ó. 300 ml para as duas latas, ok? E tem a mesma massa quando vazias. Aqui, ó, quando as latas não têm refrigerante, quando elas estão vazias, elas têm a mesma massa uma e a outra. A composição do refrigerante é a mesma em ambas, exceto por uma diferença. Então tem uma diferença aí entre os dois refrigerantes. A versão comum contém certa quantidade de açúcar, enquanto a versão diet não contém açúcar. Então qual é a diferença entre os dois refrigerantes? O açúcar. O açúcar é a diferença entre os dois refrigerantes. Apenas uma massa desprezível de adoçante artificial. Pesando-se as duas latas fechadas do refrigerante, foram obtidos os seguintes resultados. Aqui, ó, na tabela, está a lata de refrigerante comum, a massa dela está aqui, ó, 331,2, e a de refrigerante diet está vendo aqui, ó, 316,2, está vendo? Perceba que as massas são diferentes. O que é a diferença? A diferença é o açúcar, está no texto. Por esses dados, pode-se concluir que a concentração em gramas por litro de açúcar no refrigerante comum é de aproximadamente. Então, agora vamos resolver, né? Aqui está a nossa questão. O que eu vou achar primeiro? Qual é a massa de açúcar? Como é que eu acho a massa de açúcar? Pela diferença dos dois refrigerantes. A massa do refrigerante comum menos diferença é uma subtração, menos a massa do refrigerante diet. Eu vou ter que a massa do açúcar é 331 menos 316,2, que a massa do açúcar é de 15 gramas. Cuidado, 15 gramas é a massa que eu tenho de açúcar. Onde? Em 300 ml. É no refrigerante. Só que ele quer em gramas por litro, ele quer a concentração. Então, 15 gramas de açúcar estão dissolvidos em 300 ml. Está aqui, ó. Eu quero por litro. Se eu quero por litro, eu quero para 1 litro. E 1 litro são 1000 ml. Aí eu vou descobrir quanto tem de açúcar em 1000 ml. 3x é igual a 150. Cortei 2 zeros daqui com 2 zeros daqui. X é igual a 50 gramas por litro, o que nos leva à alternativa A. Ok? Você poderia ter feito por regra de 3, como eu fiz, ou fazer pela fórmula. Concentração é massa do soluto sobre volume. Massa do soluto é 15, já está em gramas, né? 15 gramas. O volume tem que estar em litros. Então tem que pegar os 300 ml e dividir por 1000. 300 sobre 1000, 0,3 litros. E vou chegar à mesma resposta, obviamente, né? Essa é uma ciência exata, né? Cheguei à mesma resposta, 50 gramas por litro. Espero que você tenha curtido o vídeo. Não esqueça de curtir o canal, curtir o vídeo, divulgar o canal para os seus amigos, tá? Para que a gente possa ampliar aí o grupo de amigos desse canal e, com isso, levar o conhecimento químico a mais pessoas. Um grande abraço para vocês. Continue saudável, continue em casa, continue estudando comigo.